pessoal! Hoje estamos no nosso primeiro episódio no podcast do Café Inclusivo da UERJ. Eu sou a professora Anne Redig, estamos aqui com a professora Cristina Mascari e a professora Suzane Steff. Hoje o nosso primeiro episódio será sobre ser mulher, professora e pesquisadora, um tema bem polêmico. Para iniciar nossa conversa, farei minha audiodescrição. Sou mulher, de pele clara, cabelos lisos na altura do ombro, loiros, uso óculos no tom marrom escuro, estou de blusa gola V, azul marinho e brincos dourado com rosa. Professora Cristina? E eu sou a professora Cristina, sou uma mulher de 51 anos, de pele morena, cabelos pretos, um pouquinho passando da altura dos ombros. Estou com óculos de uma armação grafite e estou com uma blusa estampada com detalhes de flores nas cores, né, bege, verde, begezinho mais claro, bem estampadinha. Estou aqui no meu ambiente de trabalho. Olá, pessoal. Grande alegria, estamos aqui gravando esse podcast. Eu sou a professora Suzane Steff, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos e olhos também castanhos. Meus cabelos estão na altura dos ombros e eu uso óculos com uma armação meio esverdeada. Hoje eu estou com uma blusa rosa e estou no meu ambiente de trabalho domiciliar. Ao fundo, eu tenho uma parede branca com alguns livros. E professora Anne vai dar continuidade para estarmos conversando aqui com vocês nessa tarde. Então, pessoal, peguem o seu café, se junte a gente, porque aqui todo mundo pode. Então, vamos falar hoje um pouco sobre o nosso percurso, né? O nosso percurso ele é muito parecido, mas ao mesmo tempo totalmente diferente, né? Então, vamos falar como nós chegamos até aqui, hoje, professoras da UERJ. Vamos começar com a professora Cristina? Então, né, enquanto a gente estava falando, né, comentando essa questão da história, eu estava me lembrando de exatamente semana passada, eu trabalhando com as minhas turmas de licenciatura, quando eu estou falando lá sobre as questões de educação inclusiva, e de repente um aluno levanta a mão e eu estou crente que ele vai perguntar sobre o que eu estou falando, né? Aí ele, não, professor, eu quero saber a sua história. Como você chegou até aqui para estar falando sobre educação inclusiva? Da onde nasceu isso? E eu fiquei assim surpresa, né, da curiosidade dos alunos, né, de quererem saber isso. Eu lembrei agora, eu comecei a contar para eles. E aí eu sempre pontuo que a minha formação, né, o meu desejo, desde pequena, sempre quis ser professora, aí você vai tendo as questões da vida, fui mãe jovem, tive que esperar um pouco, né, e fiz o curso normal. E aí, acompanhando a legislação, quando eu estava saindo essa atual LDB, né, um ano antes, né, em 95, a LDB saiu em 96, em 95 estava aquele boato nas escolas que eu trabalhava, né, só tinha o curso normal na época, que a gente teria que fazer uma faculdade, que o professor, para continuar a dar aula, teria que fazer uma faculdade. E aí eu pensando, como que eu, enquanto professora, que preciso dos meus 2 salários, trabalho 2 turnos, tenho filho pequeno, como é que a gente faz, né? E a gente tem que fazer. E aí foi quando eu encontrei espaço para fazer o vestibular, para pensar ainda se eu conseguiria passar no vestibular. Também já estava há mais de 10 anos já dando aula, e eu não achava que iria passar assim tão fácil no vestibular, e tentei a UERJ, e aí passei nessa primeira tentativa, primeira fase, segunda etapa. E aí, essa época, apesar de já trabalhar há muito tempo, eu nunca tinha lidado com nenhum aluno com nenhuma deficiência, a gente ainda não tinha muito esse discurso, era o ano de 96, e a gente ainda estava muito na integração, e na minha prática profissional eu nunca tinha trabalhado com pessoas com deficiência, e no curso de pedagogia eu me encantei pela disciplina, né, que já tive até a oportunidade de estar ministrando, que é Questões Atuais em Educação Especial, com a nossa mestre, professora Rosana Glatt, que me apresentou o mundo da educação especial. E daí eu me apaixonei, ela me apresentou a escola, da qual depois eu fiz o concurso, quando formada em educação especial. Acompanhando essa questão também da legislação, né, a gente veio mudando o discurso para a questão da educação inclusiva. E foi aí sempre em contato com a professora Rosana, com as oportunidades que tinham sobre participação em pesquisas,
eu fui percebendo que a gente teria que mudar, e que a gente só poderia mudar para pensar numa escola para todos, que essa escola só vai acontecer, a gente está caminhando, ela só acontece pelo viés da pesquisa, né? Então, eu tenho entendido que a gente tem que estar caminhando, é difícil, né? A gente vai Muito difícil. conversar um pouco sobre essas questões, né, de agências de fomento, de dedicação que a gente precisa ter, né, para estar produzindo pesquisa, né, que é uma questão muito árdua, mas eu fui entendendo que a gente teria que caminhar junto com a pesquisa. Foi quando eu passei a me dedicar, comecei a fazer o mestrado e depois o doutorado, e eu estava trabalhando numa escola especial da Rede FATEC, e até que eu me decidi, após, né, um período de contratos temporários como professora substituta, me decidi a me dedicar a trabalhar na UERJ, né? Aí terminei o doutorado, né, com muita luta, e entrei no ano de 2019, e hoje eu tenho me dedicado exclusivamente à pesquisa. Estamos aí caminhando, sozinha eu não consigo nada, né? Então eu fico muito agradecida de ter essa rede aqui representada, né, professora Anne, professora Suzali, acho que a gente, uma completa a outra, eu acho que isso é que fortalece. É difícil, mas a gente consegue, porque a gente dá as mãos, e outras pessoas, claro, que nos ajudam aí nesse caminhar. Obrigada, professora Cristina. Engraçado, né? Que apesar dos nossos caminhos serem diferentes, eles se entrelaçam muito. E o ponto comum é a professora Rosana Glatt, né? Que foi a que costurou todos os nossos caminhos. Professora Eu Suzane? lembro até hoje. Eu lembro até hoje quando ela falou: quer aprender? Vamos lá, né? E aí foi quando ela me apresentou a Rede FATEC, uma escola especial, e eu digo para ela que isso foi um divisor de águas nessa minha trajetória, né? Eu trabalhava com ensino fundamental 1, e aí foi quando eu conheci essa escola, e aí foi realmente um divisor de águas, chegar até aqui hoje, estar pensando, né, junto com vocês, para uma escola melhor para todos. Suzane? Exatamente, né? Quando Cristina falava, eu coloquei o pensamento exatamente nesse sentido, né? De como o que permeia aí a nossa formação é a professora Rosana Glatt, né? Trazendo aí para nós toda a contribuição dela no sentido de toda a formação que nós passamos, né? Ene, vou deixar você falar um pouco da sua formação e depois eu retorno aí trazendo um pouquinho da contribuição da minha. Tá ótimo. Então, eu sou, como professora, como a Cristina também colocou, a Cristina não falou, mas ela também fez todo o percurso formativo dela na UERJ, né? Foi. Eu vim de uma família que meu pai é professor, então eu passei a minha infância, a minha adolescência toda, né, com essa questão do ser professor dentro de casa. Tinha outras ideias para minha vida e acabei no vestibular desenhando aí para pedagogia, porque eu queria fazer o vestibular e na UERJ não tinha nada que me agradasse. E a minha mãe resolveu falar para mim: faça pedagogia, acho que você leva jeito. E passei. E fui lá tentar. E se eu não gostasse, eu saía e tentava outra coisa. Acabei me apaixonando pela área e fiquei na pedagogia. Quando, na faculdade, eu comecei a dar aula de inglês numa escola aqui perto de casa. E na minha primeira turma eu tive uma aluna com síndrome de Down. E a partir daí eu comecei a correr atrás lá na faculdade, lá na UERJ, de disciplinas que falassem sobre a questão da educação especial, educação inclusiva. Fui chamada para ser bolsista, para participar de pesquisas, terminei a faculdade, fui para o mestrado e doutorado, né? E durante todo esse tempo, trabalhando e estudando com vocês lá, e só depois que eu passei para... Fui professora do município e depois eu fui professora da UERJ, entrei na UERJ em 2015, e só depois de muito tempo que eu consegui me estabilizar profissionalmente, eu resolvi ser mãe. Eu resolvi ter um filho, né? Por todas as questões pessoais que a gente passa e profissionais, foi quando eu consegui assentar a minha vida e resolvi ter um filho após uma longa caminhada. Suzane? E
N fazendo esse percurso dela na UERJ, Cristina Mascaro fazendo esse percurso na UERJ. Eu chego na UERJ lá em 2010. Né? Em 2010, eu chego para terminar minha graduação, que foi em pedagogia. O que permeia anteriormente é uma jovem, lá na década de 80, 90, entre final de 80 e 90, idealizando terminar o ensino médio, casar, ter filhos e depois ingressar na faculdade. E assim foi. Quando eu terminei o ensino médio, eu segui aí nessa construção única e exclusivamente de família, e ingressei na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, lá no campus Corumbá, em 2008. E lá em 2008, quando eu ingresso na faculdade, tem uma disciplina de educação especial com a professora Mônica Cassar. E ela começa a falar sobre a educação para pessoas com deficiência. E aí abre um leque, né, de diversas possibilidades na área da educação que eu desconhecia por completo e me apaixono pela educação especial. E dali eu volto a morar no Rio de Janeiro, que eu morei um período em Mato Grosso do Sul, e quando eu volto para o Rio de Janeiro, eu procuro um grupo de pesquisa referência na área da educação especial, porque era o que eu tinha me apaixonado na graduação, naquele início de graduação. E quando eu procuro esse grupo referência, entre os grupos de referências daqui do Rio, eu encontro o grupo de pesquisa em educação especial, coordenado pela professora Rosana Glatt. Olha ela aí permeando o nosso caminho, né? Chego na UERJ, converso com a professora Rosana Glatt, ingresso na UERJ como estudante da graduação e no grupo de pesquisa como ouvinte voluntária, e dali E eu já estava terminei. lá no grupo. Isso aí, N e Cristina Cristina. estavam no grupo, conforme eu falei anteriormente, em 2010, e começamos ali a nossa jornada, né? Termino a graduação em 2023, hein? pedagogia. Oi, Cris? 2023 nós já estamos, né? Olha a Isso, caminhada. exatamente, exatamente. Eu termino a graduação, engreno no mestrado, no doutorado, e agora, em 2023, seguindo aí o caminho e esse percurso, né, muito parecido com o da Anne e o da Cristina, eu chego a passar no concurso de professora adjunta da UERJ. E juntas, desde 2010, nós estamos construindo esse caminho e chegamos hoje aí em prol de uma educação melhor, de uma educação de qualidade, trabalhando com formação de professores, trabalhando com a pesquisa, né, com extensão e sempre voltado para a educação de pessoas com deficiência. Né? Então, nossa intenção de conversa e trazer um pouquinho do nosso histórico é dizer que as histórias são diferentes, mas que nós chegamos a um ponto em comum, né? Um ponto em comum que profissionalmente hoje nos une, e enquanto pessoas também, né? Nos une. E o quanto a gente se completa, né, Su? Tô lembrando quando a gente teve a fase também que você trabalhou comigo aí, quando eu ainda era também da Rede Fitec. Sim. Trabalhamos juntas, Exatamente. quando veio esse nosso trabalho, essa sua questão de você direcionar para as questões dos projetos, né, de pensar como é que fala, nos orçamentos, né, e aí a gente foi fazendo essa teia dos projetos lá na UERJ, juntando UERJ, Fitec, né, a gente foi tecendo essa história, né? É porque Exatamente. Foi um período curto que foi na Divin, né? Na divisão de inclusão da Rede Faetec, mas que foi extremamente significativo, né? a Suzane sempre coordenando financeiramente todos os nossos projetos, né? Porque aqui, apesar de cada uma fazer uma pesquisa, uma ajuda a outra
nas pesquisas, as pesquisas estão sempre juntas, né? Estão sempre Exatamente. interligadas. E não foi à toa que eu fiz técnico em contabilidade no meu ensino médio. O ensino médio Porque foi um ensino médio técnico em contabilidade, e eu não sabia para que aquilo, porque não tinha nada a ver comigo, e hoje a gente acaba usando aí, né, em prol dos nossos projetos, né? sim, E com a finalidade de conversarmos, né, sobre esse universo feminino na academia, né, como nós precisamos nos desdobrar nesse sentido, né? Tanto para dar conta dessa instituição que é a família, como dessa instituição que é a nossa vida profissional enquanto mulheres, né, Ene? E aí a Ene traz aí informações importantíssimas que contribuem com a nossa fala, né? sim, eu vou pegar aqui que tem o Grupo GEMA, que é um grupo de estudos multidisciplinares da ação afirmativa do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ. Ele fez um estudo sobre a desigualdade de gênero na ciência no Brasil, né? E ele aponta que conforme o nível, né, e as exigências profissionais, o número de mulheres diminui na ciência, né, quando a gente fala sobre isso. E aí ele coloca que as mulheres acabam sendo muito discriminadas e discriminadas pelo fato da roupa que veste, da forma como se comporta, se é muito jovem, se é muito velha, né? Isso a gente sabe que a gente vivencia isso, como muitas vezes nós somos invalidadas por talvez ser muito jovem ou por talvez ser muito ter um pouco mais de idade, né? Velha não, mas ter um pouco mais de idade. E eles colocam até aqui que às vezes as próprias mulheres sofrem, né? Assédio sexual e moral nesse campo, né, de trabalho. Sem E contar os conflitos psicológicos, né, para lidar com a questão de dar conta da casa, dar conta de trabalho, dar conta de pesquisa, né, de se achar às vezes, né, que não está fazendo nada bem, né, porque tem que dar conta de um monte de coisa que se a gente for falar nessa relação, né, do homem e da mulher, o homem fica numa situação mais confortável se a roupa não está lavada, se como se essa coisa, por mais que a gente saiba que há uma divisão, deve haver uma divisão de tarefas, essa questão está arraigada no nosso histórico, né? A gente inconscientemente se sente a pessoa que está fracassando em alguma sim, área, né? isso é uma coisa que eles até colocam aqui nessa pesquisa, que o número de filhos caiu muito entre as mulheres, porque elas não conseguem lidar com a questão do maternar e as exigências do trabalho, exatamente porque a ideia do cuidar ainda é muito forte na vida da mulher e ela não e o dos homens eles não compartilham tanto dos afazeres domésticos e desse maternar, né, desse cuidar do filho como a mulher. Então coloca o ponto que fica muito pesado para a mulher relacionar a vida profissional com a vida pessoal. E isso que a Cristina colocou, da gente às vezes fazer várias coisas e achar que não está fazendo direito, e quando se dá o luxo de descansar, às vezes a gente fala assim, por que que eu estou descansando, né? O que eu estou Eu deixando de deveria... fazer? O que eu estou deixando de fazer? Exatamente. E aí vem uma frase que é muito comum, né, quando a gente convida aí, né, o nosso companheiro de dia a dia, e aí estamos falando enquanto casadas e maridos, né, mas existem aí as mulheres que têm aí os seus namorados, enfim. Aquele que partilha a vida, né, conosco, é, realiza alguma questão em casa, né, algum afazer em casa, e aí sempre vem aquela fala, obrigada, né? Ou então, ele me ajudou. Não, na verdade é uma parceria, é uma troca, mas isso está tão arraigado Sim, na sociedade que a gente acaba ouvindo essa frase muito comumente, né? Eu, quando optei por entrar na graduação, né, fazer uma faculdade depois, exatamente era para dar conta dessa sociedade de que não dá para se conjugar tudo ao mesmo tempo.
alguma coisa vai sair mal feita, né? Então, quando os meus filhos estavam maiores, foi que eu busquei numa oportunidade em que daria para fazer essa organização familiar melhor, em Mato Grosso do Sul. Porque são construções da sociedade que nós acabamos reproduzindo inconscientemente, né? Mas que são fatos reais, que realmente acontece. A cobrança ela é existente, Eu né? estava pensando sobre isso, Suzane, hoje, inclusive, porque eu fui criada para trabalhar, né? Sempre assim, tipo, você vai ser quem você quiser, você pode, você vai estudar, vai ser grande, né? Eu fui criada dessa maneira. E sempre tenho um medo muito grande, né, do engravidar. E eu ouvia muito, não pode engravidar, porque filho estraga a vida. E hoje eu estava refletindo, quando eu estava pensando sobre a nossa fala aqui, sobre o quanto que muitas vezes essa fala nos traz um medo muito grande, até no futuro, você já com uma vida estabilizada, você já tendo condições, você tem medo de engravidar porque você cresceu ouvindo de que filho estraga a vida. Não vai estragar a sua vida, mas ele torna a sua vida diferente. Então, você vai ter que fazer escolhas. Então, a sua própria produção no trabalho, ela muda. Você vai ter que se desdobrar de outras maneiras, porque o seu tempo vai ser diferente. E isso As entra 24 horas de um dia são compartilhadas com mais uma ação, né? com Faz mais uma parte. ação. E aí isso vem que, apesar de dessa dificuldade da mulher hoje de se relacionar e conseguir, né, conciliar tudo, as agências de fomento hoje já entendem a maternidade como uma questão, não um peso para a mulher, mas uma questão que faz parte da vida da mulher e que ela precisa se dedicar um tempo ali, que seria a licença maternidade, que hoje eles já reconhecem, inclusive você pode botar no seu currículo Lattes que você está de licença e botar o período qual você ficou de licença. E as agências de fomento hoje já entendem esse período de afastamento. Então, quando você vai solicitar, vai participar de algum edital, né, de alguma seleção, eles colocam um ano a mais para contabilizar no seu currículo, né? Então, se naquela seleção você contaria só os seus últimos 4 anos, como você teve a licença maternidade, você entra nos 5 anos, né? Na licença maternidade naquele período da Mas seleção. aí Fala, tem Cris. um ponto muito importante disso, porque essas informações, né? Você está dentro da academia, está tendo acesso a isso hoje, mas às vezes as nossas alunas, né, as jovens que pensam em fazer, como é que é a vida? Começa a pensar, isso não é publicizado, a gente não tem esses avanços, né? Vão demorar muito a ser assim um senso comum para todo mundo entender, como hoje é fato que a gente tem a licença maternidade, licença aleitamento, e de chegar nisso sobre essas agências, as questões Não, ainda e outra coisa, bastante, eu né? para eu solicitar a minha licença maternidade na FAPERJ, eu tenho que entrar com a certidão de nascimento do meu filho, ok, e um atestado do médico informando que eu estou de licença maternidade. Só a, só a declaração, né? A certidão de nascimento do meu filho, Basta. não basta para dizer que eu estive de licença maternidade. Eu preciso de um atestado do médico que eu peguei do pediatra para informar e validar a minha licença maternidade. Então, isso Como ainda é uma burocracia. e como se a certidão de nascimento da criança não fosse ali um maior comprovante da real necessidade desse período ser dedicado mais exclusivamente ao bebê, né? Exatamente. E voltando ao que a Cristina falou, em questões de informação, né? Como essas informações acabam não vinculando aí para um maior grupo de pessoas, nós mesmos só descobrimos a partir da necessidade da N, né? Aham. Porque quando vem a necessidade da N, aí ela busca saber, por conta desse Situações momento
de licença é que a gente também acaba descobrindo isso estando dentro da universidade enquanto professoras e pesquisadoras e que utilizam de fomentos, né, das instituições, né? Isso é muito interessante, porque é algo que parece que fica guardado, né? Parece que fica escondido, que não precisa ser divulgado para não incentivar essas mulheres a estarem até engravidando. Diria que E é aí algo isso, velado, né? Fica velado ali. Fica. Vamos lá. e aí isso me faz lembrar quantos grupos de pesquisas acabam invalidando a mulher grávida, né? Se a mulher engravida, é difícil ela fazer parte desse meio, porque ela precisa de outras condições, né? Ela Exatamente. precisa de outro tempo, ela precisa de tempos mais estendidos, tanto muitas gestantes, não todas, mas como também as mulheres que estão aí amamentando, estão nesse período, né? Então, quantos grupos de pesquisas também não trazem a viabilidade da mulher por ser uma mulher aí que possa reproduzir, gerar outra vida e que vai mudar esse quadro. E, Aí me lembra muito o mercado de trabalho, né? Porque o mercado de trabalho é exatamente assim. e Às é o que a vezes gente contratam só ouve. homens. E é o que muitas vezes a gente ouve. A mulher dá prejuízo porque ela engravida, né? Nós ouvimos isso por um tempo. A mulher dá prejuízo porque ela engravida, então vamos contratar os homens. E se a gente voltar para a questão da pesquisa, as próprias mulheres que temem fazer um mestrado e um doutorado porque querem engravidar, então acabam adiando, ou como aconteceu que uma aluna, uma candidata que queria fazer um mestrado, né? E ela falou assim para mim, mas eu estou grávida. Faço. Eu falei, mas é a sua decisão. Você quer fazer? Porque o filho, assim, não vai ser um peso nesse processo. Você quer fazer o mestrado? Estando grávida e tendo filho? Ok. Você não quer fazer, você quer viver esse momento e fazer no futuro? Ok também. Aí é uma decisão mais sua do que minha. Se você quer Isso. tentar fazer o mestrado estando grávida, é uma decisão sua. E Quando eu não entrei no minha como mestrado futura também, orientadora, ou quando eu possível entrei pro orientadora. Quando eu entrei para o mestrado, agora eu estou lembrando também, tive uma colega fazendo a primeira disciplina, a gente se conhecendo, né? O ano era 2012. Ela era orientanda de uma outra professora, né? E a gente conversando, conversa vai, daqui a pouco ela conta para mim, disse, menos de um mês de aula lá, descobri que estou grávida. E muito triste. Eu falei, o que que houve? Ela, como que eu vou dar essa notícia para minha orientadora? Sabe? Eu falei, mas você vai dar notícia, porque é uma notícia que até que vai aparecer depois, mas ela viveu um conflito, né? Hoje já é um menino, já é um rapazinho, já tem uns 12, 13 anos, né? Mas ela viveu um dilema para ela poder dar a notícia, que acho que ela demorou 2, 3 meses para falar para a orientadora dela que estava grávida e tinha acabado de ser aprovada no mestrado. Pois é, como se uma coisa invalidasse a outra, né? Como se você não fosse importante mais porque agora você vai ser mãe, como se você não fosse dar conta. É óbvio que é difícil, a gente precisa de uma rede de apoio, sim, mas isso não tem que nos discriminar e nos cortar dessas. Nem no sentido de continuar sendo uma pessoa produtiva profissionalmente, e nem no sentido de não ser mãe, né? Porque é isso, filho, ele é sempre uma bênção, sempre, em qualquer situação. E há fases e períodos diferentes, né? Ele está vivenciando a maternidade há 8 meses, né? Vivendo esse momento há 8 meses, e vai levar ad eterno para a vida cada tempo, cada momento no seu tempo, né? Cristina já tem aí o filho adulto. 33 anos. Exatamente. Eu estou com uma de 27, o outro de 22. Então, cada fase da maternidade ela é diferente. Cada fase exige de nós de uma forma diferente.
Mas isso não faz de nós improdutivas profissionalmente, não capazes profissionalmente, sendo que cada fase ela demanda de um tempo Sim. diferente da nossa vida, E aí, né? isso, Suzane, é muito importante, porque quando a gente volta lá para as agências de fomento e que elas dão um ano para a gente, né, na contagem da produção do seu currículo, é como se o seu maternar se resumisse a apenas um ano. E como se nos próximos anos você não Vai tivesse acontecer nada. nenhum. É, assim, tipo, você pode voltar a produzir normalmente, como se Como não antes. tivesse, como antes, como se você não tivesse tido filho. E a academia, né, essas agências de fomento, os programas, elas exigem cada vez mais uma produção muito qualificada e exige muito mais do seu tempo. Então, por isso que a gente acaba tendo que equilibrar muitos pratos e por isso que cada vez mais as mulheres estão tendo menos filhos, ou até não tendo filhos, Até não tendo, realmente. porque fica muito difícil conseguir equilibrar tantos pratos com a exigência hoje que a gente tem, como se fosse uma exigência que não olhasse mais esse lado do maternar. Ou do Isso. cuidado, porque até aquela que não é mãe, muitas vezes acaba tendo que cuidar dos seus pais. Ela sempre acaba tendo o cuidar como um dos seus trabalhos, né? Uma dessas funções. Então, que acaba caindo sempre no colo da mulher. Exatamente. E parece de que assim a gente dá conta mesmo, né? E o que a gente não dá conta, tudo bem que não se deu conta, né? Porque também não dá para a gente trazer essa cobrança excessiva, porque essa cobrança excessiva nos traz danos emocionais, nos traz danos psicológicos, né? Então, não deu conta, tudo bem, é claro, sempre numa linha responsável, né? Pensando aí na nossa responsabilidade, do que nós assumimos. Mas quando a gente se propõe a dar conta, a gente dá conta, e aí fica sempre essa questão de que eu poderia ter feito um pouco mais, eu não me doei o suficiente, uma cobrança aí, individual, né? Não é nenhuma cobrança do outro, mas uma cobrança que nós mesmos acabamos fazendo nesse sentido. Exatamente. É que, na verdade, nós acabamos nos culpando e nos cobrando muito. E aí é por isso que ter uma rede de apoio, tanto em casa quanto no trabalho, que somos nós aqui, que nós acabamos construindo essa rede de apoio entre a gente, lá na UERJ, ajuda muito. Porque nem em casa nós não estamos sozinhas, mas lá nós também não estamos. O que, para a gente, hoje, o nosso grupo, né, o nosso trabalho ficou tão assim, leve, entre aspas, né, porque virou uma parceria. Tem outros professores que também, como a Flávia Dutra, que também é nossa parceira, não está aqui, em breve estará em um dos nossos episódios, não E está. as outras pessoas também, assim, né, Enia? Os mestrandos, doutorandos, né, alunos de graduação que acabam se interessando pela educação especial, entrando no grupo de pesquisa e que estão ali, que se tornaram nossa rede de apoio também, né? Sim, e aqui, mas a grande questão é que aqui não há uma competição. Essa é a diferença, né? Que às vezes a gente não vê em outros ambientes de trabalho entre mulheres e homens. Aqui há uma sororidade, né? Em que uma realmente dá a mão para a outra. E isso que esse tema, né, de ser mulher, professora, pesquisadora, nós pensamos em trazer aqui para discutir, é exatamente isso. É que não há uma competição. Todo mundo tem o seu lugar ao sol, né? Mas há um compartilhamento. A gente pode caminhar juntas e construir novos conhecimentos, né? Novas histórias juntas.
Eu acho que esse é o caminho realmente, né? O diferencial. Se a gente consegue avançar, porque a gente dá as mãos, né? Assim como eu falo também para os meus alunos, futuros professores, um professor sozinho não faz a inclusão. A gente precisa de uma rede de apoio. E a gente, enquanto mulher, enquanto pesquisadora, para a gente realizar os nossos sonhos, as nossas propostas, a gente só consegue realmente com essa rede que a gente constrói. Então, eu acho que se tiver alguém que estiver nos ouvindo, a primeira coisa que eu acho que essa pessoa, se estiver se sentindo só, é procurar dar a mão para alguém que juntos a gente consegue de uma maneira muito mais confortável, né? As dificuldades não vão sumir, mas elas vão ser melhor transpassadas na medida que a gente se fortalece uma com as outras. A gente fala muito sobre o ensino colaborativo, né? Uma proposta de ensino colaborativo em prol da inclusão das pessoas com deficiência, né? E essa colaboração precisa começar conosco, né? Para que nós possamos falar, precisa ser construída através da nossa vida e das nossas práticas, né? Assim, a caminhada dessa forma, conforme nós temos construído, que podemos estar aí como exemplo, tem tornado essa jornada mais leve, né? E falar de educação inclusiva, nós aqui vamos trazer outros temas e vamos estar falando, sobretudo, né, da pessoa com deficiência, mas a educação inclusiva ela é muito mais abrangente e inclui também a mulher, né? A mulher em todos esses espaços. Então, quando a gente propõe a conversar com vocês, né, a trazer aí uma pauta de reflexão como essa, a gente está incluindo a mulher, né, nesse mercado de trabalho sem menosprezar ela na família, ela enquanto mãe, ela enquanto filha, ela enquanto esposa, né? E essa rede de apoio também serve aí para os outros âmbitos, não só do trabalho, mas da família também. Que a Sim. gente possa estar buscando essa construção, né? E para a gente fechar aqui a nossa discussão, uma coisa que o Grupo Gema colocou nesse estudo que levantou, da importância de incentivar as meninas, desde novinhas, que elas podem e que elas podem sim fazer ciência. Então, a Com gente certeza. empoderar nossas meninas para que elas sejam mulheres empoderadas e que elas podem ser o que elas quiserem ser. Isso Então, aí. é isso, pessoal. Vamos encerrar nosso primeiro podcast. A gente volta em breve com novos assuntos. Um grande abraço e um A beijo gente e pode até também mais. receber dicas lá no café também, Ah, né? Se alguém sim, tiver, gente. né, tiver algum tema, né, específico, conversa lá com a gente no café, manda direct, estamos abertas, a gente quer conversar sobre temas relevantes com vocês. Pois é, alguma ideia? Joga lá no Instagram do Café Inclusivo que a gente dá uma olhada. Esse foi o pontapé inicial, mas a conversa continua lá. Um grande beijo, pessoal. Tchau, Tchau. tchau.